aproveitando que em apenas 3 meses será lançado o novo Resident Evil 9 e em questão de semanas é possível que saia o Resident Evil Survival Unit. Então achamos interessante dentro da nossa equipe fazer um vídeo sobre Resident Evil. No final, o vídeo vencedor foi um top dos inimigos mais letais na vida real, ou seja, no nosso mundo. Hipoteticamente isso, pois não há nenhum vídeo sobre esse tema no YouTube, o que surpreende já que existem vários tops. Como em todas as franquias, há inimigos mais poderosos, aterrorizantes e grotescos, mas não necessariamente dos mais letais para nós. O que, pois acreditamos que é muito divertido para deixar o vídeo mais interessante, serão considerados todos os inimigos oficiais, e não apenas os do cânone. Mas literalmente, pois com tanto remake e referências nesses produtos antigos ou spin-offs, já é bastante questionável o que é cânone ou não. Na franquia, não querendo menosprezar os remakes, mas eles têm um catálogo de monstros bem menor em comparação aos oficiais. Para ir direto ao top, só vou mencionar 2 coisas de interesse. A primeira é que os monstros não serão avaliados pelo poder bruto. E sim, o quão perigoso seria para uma comunidade normal de pessoas que vivem em alguma cidade ou vila. Você pode se colocar, por exemplo, a si mesmo, sua família, vila, cidade ou bairro. E a segunda coisa, como sempre nesse tipo de vídeo, é que todo o trabalho de informação é trazido graças à minha mão direita, de Pinoza, o túmulo dos debates. As redes dele sempre estarão na descrição. Muito obrigado. Sem ele, esses vídeos tão interessantes não seriam possíveis. E agora vamos lá. Menção honrosa antes de entrar no top. Gostaria de fazer uma pequena menção à série Tyrant, pois embora todos os modelos sejam muito letais e resistentes, o que faria com que, independentemente de qual Tyrant estamos falando, é bem possível que chame a atenção do governo rápido demais e que eles acabem com ele rapidamente usando armamento pesado. Enfim, vamos para o top número 10, Lickers evoluídos. Esses monstros vindos de Resident Evil 2 originalmente são uma versão um pouco mais resistente, ágil e forte dos Lickers padrão. Eles têm uma grande garra usada para injetar veneno em presas que não matam imediatamente. Para entender o quão perigosas essas criaturas são, é preciso explicar brevemente o que é um Licker. Lickers surgem quando um zumbi infectado com o vírus T sofre mutação pelo processo V-Activate, que reativa o vírus no corpo. Esses zumbis crescem músculos, perdem a pele, ficam com o cérebro exposto e se tornam cegos. Mesmo assim, isso não é um problema para eles, pois possuem um sentido auditivo muito avançado e ganham a capacidade de esticar a língua para usá-la como chicote ou lança. E acredite, é muito perigoso. Essa língua é tão forte que levanta uma pessoa facilmente. Durante os acontecimentos de Resident Evil 2 e seu remake, foi mostrado como um grupo muito pequeno deles foi capaz de subjugar vários policiais armados. Em Resident Evil Outbreak, outro grupo eliminou todos do grande hotel em Resident Evil Damnation. Um grupo desses conseguiu eliminar um grupo de militares armados. Lickers normais caem com poucos tiros de escopeta, mas continuam difíceis de abater. Graças à sua enorme mobilidade, flexibilidade, reflexos e capacidade de escalar paredes e tetos. Eles andam em grupos e ao detectar uma presa ou inimigo próximo, reagem atacando impulsivamente com garras ou língua. Mas não pensem que eles são berserkers agressivos, pois geralmente preferem primeiro espreitar a presa antes de passar para a ação. Predadores naturais, só atacam se provocados ou assustados. Número 9. Novistadores. No Resident Evil 4 original, havia um inimigo que causou muito medo na maioria dos jogadores. Quando Leon encontra esse inimigo pela primeira vez, precisa entrar numa mini prisão com água. De repente, ouve algo andando, mas não vê nada, deixando o jogador desconfiado. Até que do nada, aparece uma estranha barata louva-a-Deus para te atacar na cara enquanto cospe ácido. Esses são os Novistadores, uma evolução das plagas graças ao seu DNA modificado com DNA de insetos. Esses super insetos, com a capacidade de ficarem transparentes, são realmente letais. A única forma de identificá-los é pelos olhos brilhantes e pelo barulho que fazem ao caminhar. Como o inimigo anterior, eles andam em grupos e resistem a alguns tiros de escopeta na cabeça. Ele foi considerado superior porque é bastante perigoso enfrentar um oponente que quase não se pode ver. Além disso, ele pode facilmente subjugar fisicamente um militar treinado e é capaz de cuspir muito ácido. Sua maior desvantagem diante de outros seres invisíveis é não ser totalmente invisível e ainda ser muito barulhento. Número 8. Skark Milione. Esse monstro de Resident Evil Revelation, diferente dos anteriores, não escala paredes nem coordena ataques a presas distraídas. Também não possui a capacidade de ficar invisível, cuspir ácido ou esticar a língua.
Mas o que ele tem é uma armadura e um escudo, descritos como tendo uma dureza semelhante ao aço, com os quais ele realmente consegue ignorar balas de baixo calibre. Por sua vez, se for destruído ou cortado ao meio, seu corpo é capaz de continuar se movendo e atacar com leves descargas elétricas. Pode saltar vários metros e seu braço-espada corta paredes de metal, sua principal característica. Por isso, se esconder em casas blindadas ou abrigos não adianta muito contra esse monstro. Graças ao seu DNA de tubarão, ele também é um excelente nadador e possui uma mordida feroz. Um fator decisivo é seu tamanho pequeno, com pouco menos de 2 metros de altura, se é que podemos chamar isso de pequeno. Isso permite que ele entre em prédios humanos sem nenhum tipo de problema. Número 7. Sanguessugas de Marcus e Mimicry. Marcus. Este é um posto compartilhado, pois as sanguessugas podem se unir para formar justamente o Mimicry Marcus, e por sua vez, pela primeira cena do Mimicry, sabemos que ele pode voltar a se dividir nas sanguessugas. É como um cigarro de Pokémon, mas grotesco. Em Resident Evil Zero, esses inimigos aparecem no início, no cenário do trem. Podemos ver como um grupo de sanguessugas em segundos mata todos os passageiros do trem, e momentos depois. Também é mostrado como elas são capazes de matar homens com armamento corporal completo e metralhadoras. Isso já demonstra o quão perigosas são essas super sanguessugas. Devido à inteligência, elas liberam um líquido que permite fusão temporária. Para fazer uma réplica do Dr. Marcus, esse monstro é super resistente a armas de fogo, sendo a melhor ideia usar diretamente fogo ou ácido contra ele. Isso porque, se for eliminado com balas, ele pode se dividir em sanguessugas do corpo e atacar. Como foi mostrado na cena, essas sanguessugas têm uma mente coletiva e atacam em grupos muito grandes. Devido ao tamanho, viscosidade e formato, elas se infiltram facilmente em muitos lugares, tornando essencial se esconder delas. Número 6. Hunter Elite. Nos eventos de Resident Evil Dead End, foi apresentada a versão máxima do Projeto Hunter, o Hunter Elite. Os Hunters eram híbridos de humano e crocodilo criados pelo vírus T. Esses super lagartos, com inteligência infantil, podiam ser treinados para obedecer a mestres. Bem, durante os acontecimentos de Raccoon City, muitas variantes foram solicitadas para estudar o desempenho em combate real. Seu potencial apareceu mais tarde com este Hunter de Elite, fruto do aprimoramento dos Hunters pelos resultados em combate. Por isso, a Umbrella aprimorou seu DNA para torná-lo mais rápido, resistente e ágil, substituindo seus 2 braços com garras. Foi escolhida uma perna de rã para poder segurar objetos ou se pendurar nas paredes, e uma mão com garras afiadas para cortar e arrancar a pele. Sua inteligência é bastante alta, pois eles são treinados para caçar alvos e trabalhar em equipe para resolver problemas. Inclusive, eles são capazes de desviar de tiros e se mover de forma evasiva para evitar danos desnecessários. A melhor opção para eliminá-los é usar múltiplos disparos de armas calibre 50, portanto, pessoas normais não têm como se defender desse ser, mesmo que possuam armas como pistolas padrão. Número 5. Gelia SP em Resident Evil Revelation 2, a Capcom decidiu colocar o monstro mais irritante de toda a franquia, o Glass P. Esse super inseto é capaz de ficar invisível, voar lentamente, resistir a tiros de espingarda e quebrar a coluna de um adulto. Se ele tentar te agarrar, ele consegue. As 2 principais razões para ele estar no topo são: ele pode causar visão turva e distorcida nos seres vivos, ou seja, meio que os droga. Basicamente, basta estar a poucos metros dele. E a segunda coisa importante é que, ao matar um hospedeiro, ele cospe várias crias para que se alimentem do cadáver. Por isso ele se espalha rápido. Você pode estar andando e de repente sentir a visão distorcida, como se estivesse drogado, para depois ser pego, atingido por um inseto e ter sua coluna quebrada instantaneamente. Uma morte realmente horrível. A única desvantagem é que ao se aproximar muito da presa, ele faz barulho, pois seu zumbido é alto e revela sua posição. E graças a isso, talvez você possa tentar alguma coisa. Embora, se não estiver bem armado, suas chances sejam bem baixas. Número 4. Iluzirra. Continuando com os inimigos invisíveis, em Resident Evil 6 foi introduzida a Iluzirra, uma gigantesca serpente capaz de ficar invisível e resistir a muita munição pesada. O mais perigoso nela não é quebrar paredes de concreto reforçado, mas sua inteligência, já que consegue espreitar e atacar alvos isolados. Sua letalidade foi tanta que conseguiu dizimar quase toda a equipe, mesmo sendo um grupo preparado para lutar contra diferentes armas biológicas S. Antes de entrar no top 3, gostaria de fazer outra menção honrosa que não pôde entrar no ranking. Todos os cães ou equivalentes com alguma variante do vírus T, se pensar bem, é perigoso. Um mamífero de 4 patas, rápido, resistente e forte o bastante para alcançar e dominar um adulto, mesmo que tente fugir. Isso piora ao lembrar que uma só mordida pode te infectar.
o que significa que ou ele te mata de forma dolorosa com várias mordidas e coisas do tipo, ou então ele chega, morde você, você escapa, mas já está infectado. Eles não estariam como menção honrosa, mas sempre aparecem em matilhas nos jogos, tornando-se muito letais. Número 3. Verdugo. Resident Evil 4 é um jogo de ação devido à sua câmera e mobilidade, que trocaram os controles de tanque e câmeras fixas. Isso, junto à variedade de armas e munição, deixa o jogador confortável, já que a maioria dos inimigos parece humana. E só dizem atrás de você, imbecil, e podem ser facilmente eliminados com munição comum. Eles não são muito ameaçadores. No mapa do castelo, há um momento marcante em que Leon enfrenta no subsolo um inimigo que o persegue pelos dutos de ventilação. Após um tempo, ele revela ser um monstro parecido com um xenomorfo de Alien. Você passa de estar jogando um jogo de ação para jogar um survival horror, quando descobre que esse monstro é praticamente imune à munição. Com o elevador bloqueado, você precisa gastar muitas balas para eliminá-lo ou fugir até o elevador ficar pronto. O problema é que esse monstro tem a inteligência de um adulto e é muito mais rápido que um humano. Além disso, ele é muito flexível e pode facilmente te alcançar ou surgir na sua frente de ângulos impossíveis. Sendo realista, e para Leon, que está no limite das capacidades físicas, que faz mortais para trás desnecessários nas portas e que tem o combate militar no máximo. Um humano criado para sobreviver, mas mesmo assim teve dificuldades. Para pessoas normais, ou mesmo com treinamento ou o que você quiser, esse monstro seria uma besta imparável, fazendo jus ao seu nome de carrasco. Sua única desvantagem é que pode ser parado com nitrogênio líquido. Mas bem, acho que nem todo mundo tem isso em casa e é visível, então não sei. Você até poderia se esconder para evitá-lo, mas isso seria exagero. Número 2. Caçador Farfarelo, já mencionamos no top 6. Assim como na Umbrella, ele aperfeiçoou os Hunters para criar os Hunters de Elite, sendo os caçadores mais eficazes que a Umbrella conseguiu imaginar. Mas anos depois, essa organização acabou criando acidentalmente uma variante ainda mais forte. A organização criou o vírus T-Aves para causar danos globais e forçar governos a investirem mais no combate ao bioterrorismo. Mas durante o experimento, eles infectaram Hunter com esse vírus. Os Hunter, que eram armas meio obedientes, não só aumentaram de tamanho, ganharam a capacidade de ficar invisíveis, e sua agressividade aumentou a ponto de causar uma rebelião, que terminou com a eliminação de todos os humanos das instalações. Apesar do aumento da agressividade e força, eles continuam sendo sociais entre si e caçam em bandos. Revisando as câmeras e explorando o local, percebe-se como eles podem usar um adulto como um pano. Só pelo fato de terem escapado de suas jaulas as destruindo, já podemos assumir que grades ou portas de metal não são resistentes o suficiente para contê-los. Número 1. Hack-Slap-Punch Resident Evil 6. É um jogo muito polêmico, até hoje. O jogador, graças ao controle de personagens com treinamento militar e armas com mais munição do que pode carregar, sente uma incrível sensação de poder. Algo parecido ao que acontece em Dead Space 3. Você não sente medo, mas sim adrenalina ao encontrar inimigos para basicamente transformá-los em purê. Mas essa sensação de poder vira medo e desespero ao encontrar pela primeira vez o inimigo de nome impronunciável, Hack-Slap-Punch. Graças ao seu DNA com múltiplas combinações de vírus, ele é capaz de se reanimar indefinidamente. Não importa quantas vezes você atire nele, ele volta à vida em segundos após morrer. O pior é que, toda vez que você quiser matá-lo, graças à sua armadura dérmica, ele vai exigir muita munição pesada. O pior que se pode fazer é desmembrá-lo, pois cada parte ganha consciência própria para se mover e atacar. Se essas partes se reencontrarem com o corpo principal, elas podem se unir novamente, fundindo a pele. O mais letal dessa aberração é que ao matar uma presa, ela insere uma cria que cresce em segundos durante o jogo. Só existem duas formas de eliminá-lo. A primeira é colocá-lo em um triturador industrial de carne, e a segunda é jogá-lo na lava. Como eu disse, sozinho não há chance contra um desses em local fechado. A única desvantagem desses monstros é que não são muito rápidos. Mas sem dúvida sua invulnerabilidade, sua pseudo-imortalidade e todos os perigos o tornam uma ameaça praticamente imparável para pessoas comuns, mesmo que estejam armadas ou qualquer coisa assim. Espero que tenham gostado e achado interessante. Se o vídeo for muito bem recebido e vocês gostarem bastante, podemos trazer um vídeo top dos personagens mais poderosos de Resident Evil, de acordo com o lore. Vocês também podem comentar se acharem que outra criatura seria a mais perigosa da franquia, para pessoas comuns ou qualquer coisa assim. Sempre na caixa de comentários vai estar aberto para que vocês possam se expressar. Sem mais nada a dizer, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!